Números, muitos números. Essa é a matéria-prima de quem trabalha com execução fiscal. Um assunto que parece não fazer parte do seu dia a dia, mas que faz toda a diferença na hora de fechar as contas públicas. Pelo peso e a importância que tem, é que a JUF realizou o segundo FONEF, o Fórum Nacional de Execução Fiscal. Levante a mão quem não tem dívida, apenas uma sequer. Equilibrar as finanças é uma tarefa possível, mas não é fácil. Para quem não tem, digamos assim, um certo controle e também uma determinação, é difícil, né? Tá difícil sobrar e não imagino pagar, né? Tá difícil mesmo. Tá tudo caro, tudo aumentou, o salário continua a mesma coisa. E levante a mão quem tenta, mas não consegue honrar os compromissos financeiros. Infelizmente, a gente está condicionado a viver endividado. Principalmente diante desse quadro econômico e político aí, tá tudo muito caótico. Tá dando não. Você tá tendo que fazer milagres aí para sobreviver. Quando a dívida é com particulares, como o comércio, por exemplo, o resultado é esse mesmo, SPC e Serasa. Mas quando a empresa ou o cidadão tem um débito com a União, aí o nome vai para uma outra lista negra, a da dívida ativa. Para entender melhor, vamos imaginar o seguinte: esse é o seu Joaquim. Ele declarou o imposto de renda, parcelou o valor devido ao leão, mas só conseguiu quitar algumas parcelas. A Receita esperou, o tempo passou e nada. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu o nome do seu Joaquim na relação de devedores. Essa inscrição em dívida pode ser, por exemplo, um crédito de um servidor público que foi exonerado, saiu do serviço público. Ele recebeu um salário a maior, ele tem que devolver. Se ele não devolve, o órgão dele encaminha esse crédito para inscrever em dívida ativa da União. Qualquer débito que a pessoa física ou jurídica tenha com a União, com a Administração Pública Federal, ela é inscrita em dívida ativa. Está na lei. Caso o devedor não busque um acordo, negociar o valor, a Procuradoria, por meio do Poder Judiciário, cobra a dívida. É a chamada execução fiscal. A execução fiscal é a cobrança judicial dessa dívida ativa. Quando a gente inscreve em dívida, tem um primeiro momento que é uma cobrança administrativa. A PGFN, que é um órgão do Poder Executivo, conversando diretamente com aquele devedor, pessoa física ou pessoa jurídica. Se nesse momento, mesmo conversando, o devedor não paga, aí a gente encaminha ao Poder Judiciário. Por que encaminha ao Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário tem a possibilidade de bloquear bens, de localizar, às vezes, uma quebra de sigilo e, no fim das contas, de expropriar o bem. O que significa expropriar? Levar a leilão um imóvel para que aquele valor do leilão pague o débito. E aí que entra em cena a Justiça Federal. O juiz na verdade, é aquele sujeito que vai garantir o direito de defesa tanto do devedor como do credor. Quer dizer, se o credor tem um crédito a receber, ele e o devedor não satisfaz aquilo de maneira voluntária, é por meio do judiciário que ele vai ser compelido a pagar. Como que isso se dá? Através da penhora de um bem do seu patrimônio. Ele se recusa a pagar, ele não reconhece a dívida, mas a dívida existe. O que o judiciário vai fazer? Vai determinar que um determinado bem do seu patrimônio seja afetado para aquele pagamento. Então, um imóvel, um veículo ou mesmo uma conta bancária. O juiz vai entrar no patrimônio, por meio de uma determinação judicial, vai apreender aquele patrimônio. Por quê? Porque a Fazenda não pode fazer isso sem a intervenção do judiciário. Essa é uma garantia do cidadão. Não pode o credor, simplesmente por ato próprio, ir e se apropriar do patrimônio alheio. Isso tem que se dar por meio do quê? Por meio de um processo judicial onde se garanta o devido processo legal e a ampla defesa. Quando se trata de um crédito tributário, isso é feito por meio da execução fiscal. Então, a execução fiscal o que é? É um procedimento especial para que a Fazenda vai utilizar uma lei especial, que é a Lei 6.830, que vai viabilizar a cobrança do crédito tributário. No caso dos créditos da União Federal, esses processos tramitam na Justiça Federal. Juiz da Vara de Execução Fiscal, ele explica os principais problemas hoje para garantir que o dinheiro chegue aos cofres do governo.
Há um volume significativo de demandas, há uma dificuldade de identificar quais são aquelas demandas de execução fiscal que mereceriam uma maior atenção por parte do Judiciário, e a dificuldade fica em filtrar, em conseguir distinguir quais são essas execuções que deveriam receber uma maior atenção e maior esforço por parte do Judiciário, e aquelas outras que rapidamente deveriam ser identificadas como menos importantes e já levada a uma solução mais rápida. É justamente essa parte da história de identificar o patrimônio do devedor, com o objetivo de saber o que pode ser usado para o pagamento da dívida, que não é nada fácil. Quando chega no Judiciário para ser cobrado, muitas vezes aquela pessoa que é a devedora, ou ela não tem patrimônio, porque nunca teve patrimônio, ou, o que é um grande problema também, ela pode ter, de uma maneira irregular, se desfeito desse patrimônio exatamente para impedir que a dívida seja cobrada. Transfere esse patrimônio para nome de terceiras pessoas, para quê? Para evitar o pagamento de uma dívida. A Associação dos Juízes Federais entende que o assunto é delicado e complexo, exige debate e troca de experiências. Por isso, promoveu o segundo FONEF, Fórum Nacional de Execução Fiscal. O evento reuniu durante 2 dias, na sede da AJUF em Brasília, magistrados de todo o país que analisam processos relacionados a essa matéria. O segundo Fórum Nacional de Execuções Fiscais, promovido pela AJUF, mostra a excelência dos debates e a importância dos temas aqui discutidos. O novo Código de Processo Civil e a execução fiscal são os temas principais e revelam a importância desses temas para que nós possamos avançar no modelo de cobrança de dívida ativa e na recuperação desses valores que possam ser empregados pelo governo para os serviços essenciais à população. A AJUF está comprometida com o desenvolvimento das atividades relacionadas às execuções fiscais e comprometida com a efetividade da jurisdição. Por isso, a importância do segundo Fórum Nacional das Execuções Fiscais.